Bem-vindos. Esse é o painel número 3, que irá abordar diferentes questões relativas à tributação previdenciária. Eu sou a Alessandra Craveiro, advogada, sócia de Craveiro Advogados, mestre em tributação americana. E eu vou presidir esse painel, que contará com a participação de ilustres amigos e colegas. Breno Kinman, professor da Mackenzie do PJT, sócio sênior da área tributária do Vieira Rezende Advogados, Caio Taniguchi, sócio da área previdenciária de Tosini Freire Advogados, com reconhecida atuação na tributação das relações de trabalho, Dr. José Alder da Mata, mestre especialista em Direito Tributário, professor e coordenador do MBA em Direito Tributário do CEDIM, ABRADT, diretor da ABRADT, da BDF, do CESA de Minas Gerais, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas, advogado e fundador do escritório José Alder da Mata Sociedade de Advogados, meu amigo Ronaldo Redensky, advogado, mestre em Direito Tributário, sócio de Vinhas e Redensky Advogados. Começaremos hoje ouvindo o Breno Kinman, tratando sobre a tributação internacional dos rendimentos de trabalho remoto, com foco nas questões relacionadas ao imposto de renda de empregados de empresas brasileiras que residem fora do país e trabalhadores de empresas estrangeiras que residem no Brasil, bem como ele também abordará os reflexos do trabalho remoto na contribuição previdenciária e no ISS. Breno. Boa tarde, doutora Alessandra. Eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje no Congresso da BDF. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo professor Gustavo Brigagão, pelo professor Sacha Calmon. Dizer também que é um prazer estar aqui hoje, pois estamos homenageando a ministra Regina Helena Costa, uma pessoa inteligente, culta, agradável, gentil, todos que o conhecem o admiram. Então, de alguma forma, eu estou muito satisfeito de fazer parte dessa homenagem à professora Regina Helena Costa. Bem, hoje eu vou falar sobre a tributação do trabalho remoto, e talvez, se essa palestra fosse há 4 anos, ninguém entenderia o porquê desse tema estar no Congresso Internacional, né? A gente passou nos últimos 3 anos por uma mudança revolucionária da forma de trabalhar, em razão da pandemia. De uma hora para outra, todos nós fomos colocados em isolamento dentro de casa, a gente teve que continuar trabalhando, e a gente percebeu que já existia tecnologia suficiente para a gente poder continuar realizando as nossas tarefas de forma remota. A gente já tinha todos os aplicativos necessários, já se podiam fazer reuniões virtuais, a gente já tinha o armazenamento de documentos em nuvem. Então, a humanidade, de uma forma, de um dia para o outro, foi colocada dentro de casa e a gente percebeu que o trabalho remoto era possível de acontecer. A pandemia demorou muito a se encerrar, e ainda não se encerrou, e as pessoas, então, começaram com o movimento de escolher o local de onde elas queriam trabalhar, né? Então, foi muito comum as pessoas aqui do município do Rio de Janeiro alugarem casa na Serra, para poder trabalhar a partir de lá, com uma internet boa. Em São Paulo aconteceu o mesmo fenômeno, as pessoas indo para o Itu. Muitos trabalhadores também voltaram para a sua cidade natal e começaram a trabalhar a partir de lá. E aqueles trabalhadores também que moravam longe do trabalho perceberam que todo aquele tempo que ele gastava com transporte também era, de alguma forma, desnecessário. Em paralelo, as empresas perceberam que a produtividade, em muitos casos, na maioria dos casos, se mantinha a mesma e o custo era bem menor, né? Você não tinha o custo das instalações físicas, de transporte, e a realidade do trabalho remoto veio para ficar, né? Para se ter uma ideia, 8,6 milhões de pessoas estão trabalhando atualmente de forma totalmente remota. E isso é muito impressionante, e a gente aqui hoje estamos realizando essa palestra de forma totalmente remota para mostrar que realmente é uma tendência, é algo muito que veio para ficar. E a partir do momento que isso gera um novo mundo, né, um novo mundo da forma de trabalhar, a gente começa sempre a ter problemas tributários, né? O tributário sempre vem a reboque das mudanças que acontecem nas empresas e no ambiente de trabalho. E muitos profissionais começaram a se tornar nômades digitais, né? Se realmente você pode trabalhar de qualquer lugar, né? Hoje tem esse conceito do Anywhere Office, por que não eu trabalhar a partir de Portugal, eu trabalhar a partir da Espanha, por que não eu posso trabalhar dos Estados Unidos? E as empresas brasileiras, da mesma forma, perceberam que elas podem contratar pessoas em qualquer lugar do mundo
de forma online. E esse novo cenário é o que a gente vai examinar hoje, se tem reflexos na tributação, e eu já posso adiantar que sim. Antes de começar o ponto específico, eu queria estabelecer uma diferença entre o regime de expatriação e o regime de anywhere office, ou de home office, ou de trabalho remoto. No caso de expatriação, há uma lei bem definida, a Lei 7064, que veio no governo Figueiredo, a partir das empresas de engenharia nacional que começaram a ir para outros países, né, a Mendes Júnior especialmente, e no caso da expatriação, há o tempo inteiro um contato direto da empresa com aquele funcionário, com aqueles funcionários que estão sendo expatriados. Então, a empresa controla todo o processo, a legislação estabelece uma série de direitos para esse expatriado, há inclusive o pagamento de seguros internacionais. O novo plano de saúde é o plano de saúde do país onde ele vai residir, auxílios para a família fazer aquela mudança, ele geralmente tem um aumento de salário ou uma ajuda de custo para poder fazer essa transferência, ele tem direito a férias no Brasil de tempos em tempos. Então, a Lei 7064 regula toda essa situação do expatriado como uma situação temporária e sabe que em algum momento ele vai retornar ao país, e o RH da empresa tem uma participação muito próxima neste processo. No caso do Anywhere Office ou do Home Office, isso não acontece. Muitas vezes a empresa sequer sabe onde está o funcionário, né? Recentemente, a medida provisória 1108, agora de 2022, disciplinou essa questão, e ela disse, inclusive, que a legislação aplicável para fins de fuso horário, de piso salarial, de plano de saúde, abrangência de plano de saúde, de tudo que se possa imaginar, é a legislação do local da sede da empresa. Então, se algum funcionário de uma empresa muda, por exemplo, para a Espanha ou para Portugal, o plano de saúde dele continua o plano de saúde do Brasil, o teto salarial daquele município, o piso salarial daquele município, todo o regramento e toda a legislação é do município da sede da empresa, que mostra que há uma diferença muito grande para o caso da expatriação. E muitas vezes essa informalidade gera questões e gera problemas, né? Porque você paga tributo para fazer parte de uma coletividade. E a partir do momento que você está numa coletividade brasileira, onde está a sua empresa, e você muda para uma coletividade, por exemplo, Portugal, e vai se residir lá de forma definitiva, é certo de que você vai ter que pagar para participar desses dois clubes, né? O Clube Brasil e o Clube português. Isso acontece do Brasil por conta da nossa regramento de tributar em bases universais, né? Então, um residente fiscal no Brasil, ele tem que pagar tributo para o Brasil, independentemente de onde vem aquele rendimento. Diversos países, Estados Unidos, também adotam esse mesmo conceito. E neste momento agora, a gente já começa a perceber que esse movimento de pessoas para fora do Brasil começa a se intensificar sem que os cuidados necessários sejam adotados, né? Neste momento agora, no mês passado, acabaram de acontecer as entregas das declarações de imposto de renda, e eu recebi um sem número de consultas no escritório de empresas que, neste momento, souberam que empregados seus tinham mudado para Portugal, especialmente, e tinham, inclusive, apresentado declaração, comunicação de saída definitiva, ou seja, se tornaram não residentes fiscais. E a empresa, em todo esse momento, apresentou e fez as retenções de imposto como se aquela pessoa fosse residente fiscal no Brasil. E há uma diferenciação muito considerável entre a tributação na fonte para um empregado que reside no Brasil, que é a alíquota progressiva, como antecipação do imposto devido na declaração de 0% a 27,5%, da tributação na fonte paga para um empregado seu que não reside no Brasil, que a alíquota é de 25%, exclusivo na fonte. E isso pode gerar um problema de ordem prática muito grande, pois a empresa, durante muito tempo, pode fazer retenções de forma equivocada. Isso já pode gerar um custo adicional para o empregado, porque dependendo do salário que ele recebe, a tributação progressiva pode ser mais favorável a ele, porque permite deduções, e ele pode estar nas faixas em que há isenção, em que há uma tributação menor. E aí, quando a empresa faz a retenção em 25% da fonte, isso gera um problema bastante considerável. Outro aspecto que é levado em consideração é que as pessoas e as empresas vão ter que começar a examinar cada vez mais tratados para evitar bitributação.
o que era uma peculiaridade de empresa grande, em que existia expatriado. Agora, neste momento, se você tem um empregado ou dois morando em Portugal, talvez já haja necessidade de fazer esse estudo. E os tratados para evitar a bitributação, ele tem soluções que muitas vezes ensejam uma burocracia muito grande, porque o tratado pode, por exemplo, dizer que aquele rendimento do salário deve ser tributado exclusivamente no país onde a pessoa está morando, por exemplo, no meu exemplo, Portugal. E por isso a fonte brasileira deveria deixar de reter. Mas, obviamente, que a empresa brasileira só vai assumir esse risco da não retenção se houver uma solução de consulta ou um processo judicial que declare isso, né? Então, começa a ter um problema de ordem burocrática, ou talvez até um contencioso, para poder aplicar o tratado de um funcionário que está morando em Portugal. Em outros casos, o tratado para evitar a bitributação, ele permite um crédito àquele empregado que está morando lá fora, mas o empregado também tem toda uma burocracia para justificar o que foi retido no Brasil, se é aproveitável lá ou não. Existem as regras de desempate que muitas vezes são truncadas, e aí você lê 2, 3 e 4 vezes e não sabe realmente se quem deve tributar aquele rendimento é o país de origem ou o país onde a pessoa está residindo. E aí eu chego no ponto que pode ser um problema ainda mais considerável em termos de compliance, que é aquela situação que a pessoa muda do Brasil, a pessoa jurídica sabe que ele se mudou, e ele não entrega a comunicação de saída definitiva e fica lá recebendo como se residente fiscal fosse, continuando a apresentar a declaração de imposto de renda aqui no Brasil como se residente fiscal fosse, né? Isso gera uma questão de compliance difícil, porque a empresa vai estar fazendo errada, porque, na verdade, ela deveria estar fazendo retenção na fonte de um não residente, e ela continua fazendo retenção como de um residente. Então, ela está participando dessa informalidade de alguma forma. Além disso, o CARF já decidiu que, mesmo que a pessoa seja não residente fiscal no Brasil, se ela está morando muito tempo em outro país, se ela continua apresentando declaração de imposto de renda aqui no Brasil, isso é um indício de que ela tem dupla residência. Então, isso é óbvio que é uma decisão isolada do CARF, mas que pode gerar um efeito tributário enorme, porque a pessoa, a partir de determinado momento, se ela tiver rendimento lá fora, ela pode ter que pagar lá fora e aqui. E isso pode gerar tanto um problema fiscal, né, de bitributação, como um problema de RH, né, de gestão de recursos humanos. Porque a partir do momento que você começa a ter um atrito com o seu funcionário, porque você está pagando 2 vezes, está pagando menos aqui ou mais aqui, a retenção está sendo feita de forma correta ou não, de acordo com o tratado que tem com aquele país onde ele está morando. Isso pode gerar um problema de ordem prática muito complicado. O mesmo acontece em relação à questão previdenciária, quando se existia, em relação à figura do expatriado, a legislação sempre presumiu que, em algum momento, aquele expatriado vai voltar ao Brasil, é aqui que ele vai se aposentar. Então, ela sempre disse que a contribuição previdenciária deveria ser recolhida, continuar sendo recolhida ao Brasil. Os acordos para evitar, os acordos bilaterais para evitar a contribuição previdenciária duplicada também estabeleciam esse mecanismo, né, tendo em vista que é algo temporário, vamos pagar a contribuição previdenciária apenas ao país de origem, mas no caso do Anywhere Office, sabe-se lá se existe essa presunção de que a pessoa vai voltar. Como a tributação é na fonte, ele é empregado da empresa, a pessoa jurídica vai continuar pagando contribuição previdenciária sobre folha aqui, e por ele estar residindo em outro país, é muito provável que para ele ser um cidadão pleno em outro país, ele tenha que abrir um número de seguridade social naquele novo país, que também há uma presunção de que ele tem que ter alguma guarida social lá, e há uma possibilidade grande de se tributar 2 vezes por contribuição previdenciária o rendimento dele aqui no Brasil, na folha, e lá neste outro país, tendo em vista que ele está residindo neste outro país e, como falei, participando de um novo clube. Para essa palestra, eu li muitos materiais de Espanha e Portugal, e eu vi que eles já começam a falar, inclusive, de estabelecimento permanente. Se uma empresa brasileira começar a contratar diversos profissionais, por exemplo, em Portugal, e diversos profissionais fizerem parte do mesmo departamento, ela pode, inclusive, considerar aquilo ali um estabelecimento permanente da empresa, e aí com todos os reflexos tributários que aquilo enseja. Algo mais até grave, e aí já olhando sobre a ótica do Brasil, eu já li alguns artigos de fiscais dizendo que se um departamento inteiro de uma empresa
ainda que de forma seletista seja colocado em outro país, pode ser considerado aquilo ali uma importação de serviço, e a tributação de importação de serviço, a gente sabe como ela é elevada. Então, isso é uma questão bastante importante nessa análise dos funcionários que estão trabalhando a partir de outro país. Outra questão, como eu disse a vocês, a legislação que disciplina o Anywhere Office, o trabalho remoto, ela diz que toda a legislação aplicável é a legislação da sede da empresa, né? Mesmo que o funcionário esteja em outro país. Mas ele vai continuar recebendo um plano de saúde que só é válido no Brasil, vale transporte que só é válido no Brasil, vale alimentação que só é válido no Brasil. Se de alguma forma ele pleitear que esses valores sejam pagos a ele in natura, em dinheiro, muito provavelmente isso vai integrar o salário para fins fiscais e previdenciários. Então, essa é outra questão que deve ser examinada. Já existem também alguns estudos analisando o reflexo do trabalho remoto para fins de cálculo dos fatores acidentários previdenciários, porque com as pessoas em casa, obviamente que tende a diminuir o número de acidentes e a exposição deles, seja no trajeto do trabalho, ou seja dentro do próprio ambiente empresarial, a um ambiente menos insalubre. Então, isso tem reflexo, talvez, de reduzir as alíquotas do fator acidentário, previdenciário. Mas, de alguma forma, também já existem alguns estudos que mostram que a pessoa em home office, 100% do tempo, ela também tem mais problemas psicológicos, e isso também vai afetar os índices de fator acidentário. Então, tudo isso é um mundo novo que tem que ser examinado. E já chegando à conclusão, eu acho que essa questão do trabalho remoto, especialmente o trabalho remoto internacional, ele tem que ser visto sob 3 óticas. Do ponto de vista do empregado, ele tem que estar ciente que, ao ele participar de 2 países, ainda que ele pense, ainda que ele seja algo que pense que ele consegue resolver o problema pela informalidade, é muito provável de que ele será tributado em algum aspecto nos 2 lugares, seja pelo imposto de renda, seja pela contribuição previdenciária. Isso vai ter um reflexo no salário dele. Então, o empregado que toma a decisão de ir para outro país sabe que muito provavelmente ele vai receber menos do que ele recebia trabalhando no próprio país onde a pessoa jurídica dele está localizada. Então, o empregado tem que estar ciente disso. Do ponto de vista da empresa, é importante que ela comunique os seus funcionários e faça os devidos informes, no sentido de que ela seja imediatamente avisada se houver uma transferência de residência fiscal, porque isso tem reflexo da forma que ela vai fazer as retenções, inclusive na política de recursos humanos dela, porque ela simplesmente não pode deixar que um funcionário, por exemplo, mora em Portugal com um plano de saúde que não é aceito em Portugal, né? Isso tem um reflexo na política de gestão de pessoas, né? Essa informalidade e essa liberalidade não pode prejudicar os aspectos mínimos de humanidade numa relação de trabalho empresa-empregado. Então, é muito importante que as pessoas jurídicas fiquem atentas a isso por questões de gestão de pessoas e por questões de compliance, de forma que realmente ela faça todos os procedimentos necessários para garantir a correção na tributação e em todos os direitos trabalhistas desse funcionário dela que resolveu trabalhar a partir de outro país. E do ponto de vista do governo, sob a terceira ótica, ainda mais importante é estudar o assunto, fazer as devidas medições e encarar o problema no sentido de que, a partir do momento que uma pessoa jurídica brasileira pode contratar pessoas lá fora, isso pode fazer com que brasileiros que estejam morando aqui, que o desemprego seja aumentado aqui. Então, o governo brasileiro vai estimular isso ou não vai estimular, né, que empresas brasileiras contratem pessoas lá fora? De um lado, o aumento de produtividade, a busca de bons profissionais que estejam lá fora, especialmente brasileiros, vis-à-vis a chance de aumentar o desemprego no território brasileiro. Um outro aspecto é melhorar a legislação de forma que empresas jurídicas estrangeiras possam contratar brasileiros de forma menos desburocratizada, garantindo os direitos trabalhistas mínimos, mas permitindo que esses estrangeiros ou que brasileiros sejam contratados por essas pessoas jurídicas de forma que gere riqueza, que parte da riqueza fica aqui no Brasil, né? E a gente sabe que alguns países aqui já na América Central já têm políticas públicas de atrair
pessoas do mundo que queiram trabalhar a partir de lá, flexibilizando a sua legislação fiscal, inclusive, para que essas pessoas possam trabalhar lá sem uma dupla incidência. O conceito do Anywhere Office, eu gosto sempre de fazer essa diferenciação, é que quando você é expatriado, você vai trabalhar em Portugal, vai trabalhar nos Estados Unidos. E no conceito do Anywhere Office, você está trabalhando dos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, trabalhando de Portugal. Então, com essa flexibilidade tecnológica, é importante que os países tenham políticas públicas de atrair estrangeiros para o país, que venham morar aqui e que não sejam penalizados por uma dupla tributação e que estejam trabalhando para empresas estrangeiras. E aí, nesse sentido, eu já concluo com esses 3 ângulos, do empregado, da pessoa jurídica e do país, agradecendo muitíssimo à BDF pelo convite e fico à disposição para responder perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Breno. Realmente bastante esclarecedor a sua palestra em função de todos os fatos novos que aconteceram nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Agora, eu queria pedir ao Dr. Caio Taniguchi que fale um pouquinho sobre os aspectos previdenciários envolvidos nos pagamentos baseados em ações, em especial nos Stock Options Plan. Dr. Caio. Alessandra, demais. Boa tarde para todos e todas. Quero iniciar agradecendo à BDF pelo convite, pelo honroso convite. Quero também aproveitar para parabenizar pelo evento, em especial aqui a construção de um painel com excelentes profissionais aí, amigos, olhando para a matéria previdenciária, né? Algo que não é tão comum. A BDF é uma das pioneiras em introduzir no contexto do direito tributário as discussões previdenciárias, então fico muito feliz em fazer parte desse painel e estar com vocês. Bom, meu tema não é tão novo quanto assim do Breno. Aliás, parabéns pela apresentação, Breno, super claro, super bacana te ouvir. A gente tem pelo menos aí uma década de discussões em relação ao stock option na seara tributária, mas nem por isso a gente estamos próximos de ter um fim das discussões. A gente está muito longe, aliás, na minha percepção, disso acontecer. E algumas novidades estão super em discussão nos últimos 2, 3 anos. Acho que a minha ideia é um pouco compartilhar com vocês essa visão. Acho que a grande pergunta que eu quero tentar ajudá-los a responder é se um programa de pagamento baseado em ação tem natureza de remuneração ou é alguma coisa diferente na perspectiva previdenciária, considerando que a remuneração é a base principal para recolhimento de contribuição previdenciária aqui no Brasil. Então, quando a gente olha para a questão de segurança jurídica, estabilidade, integridade e coerência, a minha ideia é tentar responder essa pergunta olhando para quais contextos. Falar um pouco de contexto legislativo, contexto político, olhando para entender o que a gente tem de propostas legislativas em discussão, olhando um pouquinho para jurisprudência, para entender se nós temos um caminho seguro, quais são as discussões mais recentes e uma ponderação final aqui para falar um pouco de alternativas. Bom, então, sem delongas, acho que é importante começar dizendo um pouco de contexto legal. Nós temos algumas normas no Brasil que tratam dos programas de pagamentos baseados em ações. Nós temos uma previsão na lei das SA, que simplesmente trata da possibilidade, desde que aprovada em conselho, com uma aprovação em Assembleia Geral, de que a companhia pode oferecer uma opção de compra de ações para os seus trabalhadores, para os seus prestadores de serviços. Ponto final. Além disso, nós temos uma resolução do Bacen, lá de 2010, que trata, por uma questão de compliance e governança, da necessidade de diferimento da remuneração variável dos seus administradores e da obrigação de que uma parte dessa remuneração variável seja paga em ações, justamente para o valor que é entregue para o administrador acompanhar o risco do negócio. E o último, a gente tem a questão, aqui agora, em termos legislativos, nós temos a Lei 12.973, que ela é de 2014, ela vem tratar da questão da dedutibilidade. Muita gente entendeu que havia surgido uma pá de cal sobre a discussão, por conta do que está disposto no artigo 33 dessa lei, que diz que a remuneração, quando paga em ações, ela vai dizer em que momento é dedutível na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, muitas pessoas leram numa primeira leitura rápida e afoita, já que a ansiedade era tamanha do mercado para encontrar uma regulação, no sentido de que qualquer pagamento baseado em ação seria tratado como remuneração. Mas, na verdade, não é isso. Até na minha percepção, isso tem uma relação muito grande com aquela resolução, a 3921 do Bacen, porque agora as instituições financeiras são obrigadas a pagar uma parte da remuneração em ações e não existe nenhuma previsão legal de qual o tratamento para fim de dedutibilidade que deveria ser observado.
Agora temos a Lei 12.973 dizendo que a remuneração, quando for paga em ações, terá um tratamento específico. Nem de longe, na minha percepção, isso significa que qualquer pagamento baseado em ação deve ser tratado como remuneração. Ao par do contexto legislativo, nós temos aqui a questão política, né, dos projetos de lei que vieram para tentar tratar do tema. Nós tivemos 2 projetos de lei apresentados em 2010, por coincidência ou não, foi nesse ano que eu tive contato com a primeira fiscalização do tema de pagamento baseado em ação, especificamente de stock option aqui no Brasil. Eu nunca vou esquecer de que o recado da fiscalização foi, diante da ausência de legislação de jurisprudência, era necessário autuar, né, todas as empresas que tivessem aquela prática para saber como é que o mercado, como é que a jurisprudência e os tribunais superiores iriam se comportar. Então, não sei o que veio primeiro, não sei quem é o ovo, quem é a galinha nessa história. Se a fiscalização surge a partir de um projeto de lei ou se o projeto surge a partir da fiscalização a respeito do tema. Bom, mas independente disso, a verdade é que esses 2 projetos visavam incrementar a lei das SA, tentando definir quais características seriam necessárias que um programa de pagamento baseado em ações tivesse para não configurar remuneração. Ou, em outra perspectiva, configurar um contrato mercantil que não se confunde com remuneração. Os 2 projetos não foram adiante. Foram liminarmente aqui negados por falta de interesse político, por falta de compreensão na época da matéria, da sua relevância, e não vingaram. Depois de alguns anos, em 2014, veio um projeto de lei do Senado, que é o 306, para tentar alterar a Lei 8212, aqui já num contexto de uma diversidade de autuações fiscais a respeito da matéria, principalmente de matéria previdenciária. A tentativa foi, então, de se incluir na lei de custeio previdenciário alguns elementos para dar um pouco mais de segurança jurídica para o mercado, como um programa de pagamento baseado em ação deveria ser constituído e executado para não configurar remuneração. Outro projeto que foi também indeferido, sob o entendimento de que a permissão de estabelecimento de um programa de pagamento baseado em ação naquelas condições permitiria o desvio de finalidade, a evasão fiscal, a redução de recolhimento para a Previdência. Então, não vingou. Em 2015, veio um projeto de lei, que é o 286, agora não para alterar a lei de custeio, mas para alterar a CLT. Então, por via transversa, a sociedade tentou. Então, já que não vingou a lei de custeio, vamos tentar mudar a CLT. Também com a mesma intenção, trazer requisitos para entregar maior segurança na construção e execução de um programa de pagamentos baseados em ações. Mais uma vez, o motivo de negativo de segmento, de não acatamento da proposta legislativa foi a possibilidade de redução de direito trabalhista e desvirtuamento da finalidade. Não vingou. No ano passado, em 2021, mais um novo projeto de lei foi apresentado, o 4153. Esse ainda está vivo. Ele, inclusive, fez com que o 286 de 2015 fosse reavivado, mas aqui com um contexto um pouco diferente. Ele tem uma proposta de ser um dispositivo legislativo autônomo, mas com alterações tanto na lei de custeio como na lei 12.973, que trata das questões de dedutibilidade. Aqui a gente vê muito mais energia gasta, muito mais aprofundamento nos estudos, até pelo histórico que a gente já tem de julgamentos a respeito da matéria, para tentar se definir quais características, mais uma vez, um programa tem que possuir para evitar a autuação fiscal, para evitar que seja tratado como remuneração. Na minha percepção, não temos ainda um grande apetite político / legislativo para a discussão avançar, mas nem por isso a gente tem que abandonar, acho que vale sim acompanhar. De toda forma, acho que é importante entender que isso também enfraquece um pouco por conta do posicionamento jurisprudencial a respeito da matéria hoje. Hoje eu posso dizer com tranquilidade de que temos um posicionamento jurisprudencial consolidado. Não vou dizer que é pacificado, porque nós não temos aí posições reiteradas dos tribunais superiores, mas a gente olha para a esfera trabalhista, que já estuda isso há pelo menos 20 anos, que isso fez prova emprestada para a Justiça Federal. Toda a jurisprudência criada tanto na esfera administrativa, CARF, como na Justiça Federal, tomou emprestado o posicionamento da Justiça do Trabalho, pelo menos nos últimos 10 anos. E, basicamente, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, se cumpridos, atendidos 4 requisitos, a gente consegue afirmar ou ter segurança em dizer que aquele pagamento não tem natureza remuneratória. Que requisitos são esses? O primeiro deles, que muitas vezes não é dito de forma expressa, mas está lá escondidinho, que para mim é um dos mais importantes, é a finalidade. Quando eu concedo a oportunidade de um trabalhador adquirir ações ou receber ações, e eu disser que isso é uma contrapartida ao desempenho individual,
ao esforço daquela pessoa, o resultado que foi alcançado, eu já assumi que essa é remuneração decorrente da prestação de serviço. Daqui para frente, pouco importa a forma, né? Pouco importa o que vai acontecer e quais são as condições para essa pessoa receber esse valor, seja em dinheiro, seja em ações ou serviço. Isso já vai ser tratado como remuneração. Então, o primeiro requisito é que esse programa tenha por finalidade compartilhar ônus e bônus do negócio, né? Tornar esse executivo, esse trabalhador, um potencial sócio da empresa, não simplesmente dizer que ele vai ser remunerado por intermédio da concessão de ações ou da opção de compra de ações da companhia. O segundo requisito é da facultatividade. Isso não pode ser obrigatório, não pode ser parte inerente de um contrato de trabalho. A companhia tem a liberalidade de criar ou não um programa dessa natureza e tem que ofertar aos seus trabalhadores e trabalhadoras a oportunidade de receber ou adquirir ações. Não havendo essa facultatividade, né, isso já começa a ser entendido como remuneração. O terceiro requisito é o da onerosidade, que quer dizer o quê? Que esse beneficiário, essa beneficiária tem que dispor de recursos próprios para adquirir aquele ativo, aquela ação da companhia. E o último requisito é do risco, né, que o valor do investimento feito por essa pessoa tem que ser suficiente para que exista um risco de perda desse investimento, como acontece em qualquer operação que nós possamos fazer no mercado financeiro. Preenchidos esses requisitos, nós hoje, então, temos segurança de dizer que esse programa de pagamento baseado em ação não tem natureza remuneratória. Trazendo isso para a prática, né? Quando a gente olha para o Stock Option é um programa de opção de compra de ações, cujo racional é o seguinte: eu elejo um público geralmente seleto da companhia e vou dizer que essas pessoas têm o direito de comprar no futuro o valor, as ações, o número determinado de ações da companhia, por um valor previamente definido. Esse é um programa de Stock Option, claro. Nesse programa, partindo da premissa de que a finalidade, mais uma vez, não é retribuir a prestação de serviço, que existe facultatividade, que a pessoa vai fazer uma adesão a esse programa, de que ela vai manifestar o interesse de adquirir essas ações. Ela vai usar recursos próprios para adquirir essas ações. E esse valor é condizente com o mínimo risco de mercado, o Stock Option não é remuneração. Já outras espécies, modalidades de pagamentos baseados em ações, como Restricted Shares, Performance Shares, ou Phantom Shares, ou Phantom Options, eles não têm pelo menos um daqueles 4 requisitos e, consequentemente, configuram remuneração decorrente da prestação de serviço. Isso significa que, diante desse contexto, nós temos hoje tranquilidade em relação à matéria? Nesse pedaço, sim. Mas eu acho que é legal compartilhar com vocês e com o nosso público aí quais são as questões mais recentes, né, no que diz respeito aos programas de pagamentos baseados em ações. O primeiro deles, agora virou moda que os beneficiários de programas de pagamentos baseados em ações que são desligados no curso do programa ingressem com ações ou na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum para dizer que o desligamento teve como único propósito ou como um efeito financeiro prejudicial a impossibilidade desse executivo, dessa beneficiária, ter acesso àquelas ações da companhia. E hoje a grande maioria das decisões na Justiça do Trabalho, pelo menos, são favoráveis. Isso é um ponto de atenção para as companhias, quando se decidirem construir um programa dessa natureza, se atentarem para quais são as regras, né, do desligamento, quais são as condições necessárias para essa pessoa fazer jus à aquisição ou recebimento de ações, porque isso é algo que tem se tornado cada vez mais comum no mercado brasileiro. E uma questão também super relevante diz respeito à contabilização das despesas vinculadas aos programas de pagamentos baseados em ações. Eu recentemente aprendi que quando você tem condições para concessão da opção de compra ou da própria ação, que não digam respeito necessariamente ao serviço que é prestado ou entregue por esse beneficiário ou beneficiária, por exemplo, a gente condiciona a concessão da opção da ação à abertura de capital, né, a negociação das ações na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Se essa é uma condição prevista no plano, isso quer dizer que a empresa vai ter que mensurar o valor justo daquela opção ou daquela ação e vai ter que registrar uma despesa para fazer frente a esse plano quando ele for executado no futuro. Uma coisa é dizer que o Caio precisa ficar 3 anos na companhia para receber o direito. Outra coisa é a companhia dizer que o Caio precisa ficar 3 anos, desde que, além disso, aconteça um IPO. Se eu disser isso no meu programa, as despesas que eu contabilizei não desaparecerão, não poderão ser revertidas na hipótese, por exemplo, do Caio ser desligado ou se desligar. Porque não tem mais só relação
né, com o Caio estar na companhia. Já que o Caio, como eu disse no primeiro ponto, tem o direito de, qualquer momento, eventualmente, levantar a mão e dizer eu tenho o direito de exercer ou de comprar as ações, e o IPO é um evento futuro incerto, aquela despesa vai ficar para sempre registrada na companhia. Isso só quer dizer que é um ponto que a companhia tem que prestar atenção, debater de forma exaustiva com seus advogados e com seus auditores para saber qual é o impacto que ela vai ter com a celebração e execução desse programa. Por isso, já estou finalizando aqui, por isso é que a gente tem discutido muito hoje alternativas aos modelos mais clássicos de pagamentos baseados em ações. Stock Option, Phantom Option, Restricted Share, Performance Share. Quais são esses modelos alternativos? É utilizar o incentivo de curto prazo, por natureza, que é aquele que você celebra no ano e paga no outro, para transformá-lo, pelo menos não na prática, mas na execução, né, no incentivo de longo prazo. Trocando em miúdos, hoje nós temos PLR. PLR é um incentivo de curto prazo, um programa de participação nos lucros ou resultados, que, diferente de um ILP, o Stock Option, incentivo de longo prazo, ele é materializado a partir de 3 anos. Caio, como é que a gente vai trazer Stock Option, pagamento baseado em ação, para dentro da PLR? Aqui, 2 formas que a gente tem discutido bastante hoje. A primeira delas é a possibilidade de pagamento de PLR em ações. Além de não termos uma vedação legal de pagar PLR em ações, nós temos um julgado no CARF, que eu tive a felicidade de defender já há uns bons anos, em que se analisou justamente isso, e lá numa turma ordinária se concluiu que não havia vedação legal. E havendo uma expressa previsão no plano de PLR para concessão de parte ou toda da PLR em ações, ele foi validado. Como não tem divergência, não tem qualquer dispositivo legal, é um caso único, né, que inclusive não gerou qualquer tipo de divergência no próprio CARF. A outra questão, outra modalidade que tem sido muito discutida é a PLR diferida. Né, porque PLR, mais uma vez, a gente celebra no ano para pagar no ano seguinte. Mas nada impede que uma companhia hoje, por exemplo, celebre um acordo de PLR e diga que uma meta que ela estabelece já para 2025, quando e se for concretizado lá em 2025, ensejará um pagamento adicional de PLR, com base no acordo que foi celebrado em 2022. É claro que a dinâmica do incentivo de curto prazo não é igual ao incentivo de longo prazo. Né? Tem toda a operacionalização, trazer o sindicato para a mesa, etc. Mas eu só queria compartilhar com vocês, com todos vocês, de que a falta de segurança jurídica em relação à matéria tem provocado, né, a gente parar para pensar em alternativas para entregar um pouco mais de segurança para os nossos clientes, para a sociedade. E o meu último ponto. Aqui eu sempre cometo a tentativa de tentar simplificar essa discussão. Né? Porque eu falo, poxa, hoje o pessoal faz uma tempestade em um copo d'água porque a gente diz que é um pagamento baseado em ação. O que eu gosto do comparativo que eu trago é o seguinte, hoje uma prática muito comum no mercado que a gente chama de B2E, né? Do Business to Employee, das companhias oferecerem para os seus trabalhadores, para as suas trabalhadoras, a oportunidade de adquirir os seus produtos ou serviços com desconto. Um exemplo, a gente vai para uma montadora de veículo, eu não duvido que os trabalhadores daquela companhia têm direito a um desconto para adquirir o veículo que aquela empresa produz. Uma empresa de cosméticos certamente incentiva que os seus empregados e empregadas adquiram os produtos com desconto. Isso, além de dar um bom sinal para o mercado, é um engajamento do empregado e da empregada com o negócio. Por que eu preciso ter... aliás, aqui a Receita Federal, em alguns casos, já disse que esse desconto seria remuneração, e o CARF e o Poder Judiciário têm um monte de decisão no sentido de que não faz sentido nenhum tratar isso como remuneração, depois da prestação do serviço. Se assim não é, por que eu faço uma tempestade em copo d'água pelo fato do ativo concedido pela empresa ser as suas ações? Qual a diferença, no fim do dia, entre conceder um veículo, um cosmético com desconto e conceder as ações com desconto? Resumo da ópera. A discussão está longe de ter um fim, mas hoje a gente já tem pelo menos algumas premissas para seguir, para dar um pouco mais de segurança para os nossos clientes, para a sociedade. E eu espero ter contribuído um pouco para esse assunto que é super pujante e relevante. Obrigado pelo espaço, pela atenção de vocês. Estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Caio, com certeza você contribuiu bastante para clarear um pouco essa questão das stock options. Muito obrigada. Doutor José Helder da Mata, queria pedir, então, que o senhor fale um pouco sobre o conceito de indenização, tanto para o imposto de renda pessoa física, quanto para as contribuições previdenciárias e encargos trabalhistas. Por favor.
Boa tarde, senhoras e senhores. Saúdo a todos que nos prestigiam nesse destacado 6º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, realizado pela BDF. E faço, nesse momento de público, dupla congratulação, seja na escolha do temário, segurança jurídica, estabilidade, integridade e coerência, e também, como já dito aqui, a escolha da homenageada, a ministra Regina Helena, por tudo que representa para o nosso cenário, a nossa comunidade jurídica. Faço os cumprimentos também especiais aos meus pares desse painel, Tributação Previdenciária, na pessoa da sua chair, que é a professora Alessandra Craveiro, do professor Breno Kigman, do professor Caio Taniguchi, do professor Ronaldo Redensi. Cumprimento os preletores que me antecederam, que abrilhantaram esse painel, um painel, de certo modo, muito importante para a sociedade, que versa sobre uma temática, como já aqui já disposta, ela traz impacto, né, no âmbito das relações de emprego, funções, cargos. Então, é muito importante trazer essa discussão. Queria também parabenizar a toda a comissão organizadora desse destacado congresso, na pessoa do seu presidente, Eliano Taveira Torres, doutor Gustavo Brigagão, a Daniele Brigagão, as nossas queridíssimas Iandária e Natália Pires, que sempre, com seu apoio, faz com que esse evento seja um evento incrível, e a todos aqueles que participaram dessa comissão organizadora. Coube-me discorrer e, na verdade, busco fazer um corte epistemológico nessa reflexão, que é trazer a discussão também na evolução dos conceitos de indenização e fazer na ótica do imposto de renda da pessoa física, das contribuições sociais, das rúbricas trabalhistas, dos encargos trabalhistas, e depois trazer, dentro de toda a evolução jurisprudencial que se instou ao longo desses anos, especialmente nos tribunais superiores, para verificar se sim, ao final de todas essas discussões, pelas as teses firmadas, especialmente na Suprema Corte, se realmente permeiam, né, a segurança jurídica, a estabilidade nas relações, a integridade e a coerência dessas decisões. Nós temos que verificar dentro desses conceitos de indenização, especialmente quando vamos falar de contribuições, se ali tem o viés de remuneração ou indenização, e como que os critérios que tanto o STJ quanto o STF delinearam para afirmar os seus entendimentos e, com isso, tentar pacificar toda essa discussão. Como disse, os tribunais superiores, eles, ao longo de décadas, vêm discutindo, e os preletores que abrilhantaram o início desse painel também já dispuseram isso, para chegar na definição desse conceito de indenização para fins, né, na circunstância do caso concreto, se há tributação do imposto de renda, em alguns casos, e das contribuições sociais dessas verbas públicas, as rúbricas trabalhistas, verbas trabalhistas. No imposto de renda, especificadamente, é consabido que a materialidade relacionada com do imposto de renda, a materialidade, a regra matriz de incidência está relacionada à existência com um acréscimo patrimonial, uma riqueza nova que vem incorporar o patrimônio material ou imaterial do indivíduo titular daquele patrimônio que, porventura, teve um dano sofrido, e ali há necessidade da reparação desse dano ou a compensação desse dano de alguma riqueza que deixou de ser oferida ou abdicação de um direito. Então, é muito importante verificar essa regra matriz de incidência do imposto de renda, ali esculpida, né, não só quando da regra de competência, artigo 153 da nossa Carta Magna e o artigo 43 da norma geral de incidência, o nosso Código Tributário Nacional,
para verificar que, especialmente no imposto de renda, a tributação da renda deve se distinguir quando ocorreu o acréscimo patrimonial. O professor Eduardo Schwerer sempre comenta isso nos seus ensinamentos, nas suas palestras e nos seus artigos. Haverá indenização e haverá incidência do imposto de renda quando, ao recompor a indenização, ultrapassar o valor do dano material verificado. Então, na questão especificadamente do imposto de renda, nós temos o dano emergente, é aquele dano que visa ser recomposto, né, a sua recomposição, a sua reparação, e nós temos os danos, né, que chamamos concernente aos danos de lucro cessantes, aquele que tenta compensar algo que deixou de ser oferido pelo indivíduo titular daquele bem público, daquele direito, daquele bem jurídico tutelado. Uma coisa que é muito importante destacar, e há uma controvérsia nessa discussão doutrinária, quanto ao lucro cessante. Se há já expectativa, um taxista que é acometido de um sinistro, se ele já tem a expectativa daquela riqueza, né, e ele está sendo recompensado, haveria uma riqueza nova, né, estaria inserida dentro do conceito de indenização. Então, entramos nessas discussões doutrinárias, e um tema que eu chamo aqui até para uma discussão, que foi um julgado recente da nossa Suprema Corte, o tema 808, onde se julgou a incidência e o conceito de indenização no pagamento em atraso, né, dos juros e mora, proveniente de remunerações àqueles que ocupam cargo, função e vínculo de emprego, e a nossa Suprema Corte entendeu que, pela a sua característica de reparação do dano, né, o pagamento em atraso acrescido de juros moratórios, tem um viés de indenizar, reparar o dano sofrido por aquele ocupante de cargo, emprego ou função, até porque há um prejuízo ali evidente, ele vai ter que se recompor desse prejuízo, até por característica alimentar, natureza alimentar dessas verbas. Muitas vezes ele terá que buscar meios alternativos para a sua própria sobrevivência, outros meios heterodoxos, e deveria, sim, ter a característica de reparação, de indenização, esses juros de mora previsto ali nessa toada do julgamento do tema 808, configurando que, então, aquelas verbas que são eminentemente indenizatórias, que visam reparar a recomposição do patrimônio, estaria afastado a tributação do imposto de renda. Já indo para outra vertente, que aí já são as contribuições sociais, algumas discussões foram instadas, a exemplo do tema 20, firmando uma tese que a contribuição social a cargo do empregador ela vai incidir sobre ganhos habituais dos empregados, quer em períodos anteriores ou posteriores à emenda constitucional 2098, ressalvando ali o artigo 195, inciso 1º, e o 201, parágrafo 1º, que rege sobre a regra matriz de incidência dessas contribuições previdenciárias e que ali preconizam, né? O artigo 191, inciso 1º, dispõe que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, proveniente de recursos públicos, né, de orçamento, mediante orçamento de recursos públicos dos entes federados e dos empregadores, e abarcando os ganhos inerentes à folha de salário, e que gerou uma discussão, inclusive infraconstitucional, da Lei 8.202 de 1990, seu artigo 22, que tentou ampliar esse conceito de folha de salário para todas as remunerações, necessitando essa discussão. Na época, a Suprema Corte
entendeu que a discussão era infraconstitucional, então nós tivemos vários recursos repetitivos tratando essa matéria, criando 2 critérios. O STF discutia na questão do critério da habitualidade e o STJ o critério indenização versus remuneração. E, na época, essas mesmas verbas que depois foram instadas a julgamento do tema 163, e lá tratava sobre verbas públicas de servidores públicos, firmou um entendimento que não incidiria contribuições previdenciárias que não, essas não seriam aquelas que não seriam incorporadas aos proventos dessa aposentadoria do servidor público. E ali cita férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, inclusive um belíssimo voto do ministro Roberto Barroso. Ocorre que também nessas discussões, e agora recentemente, do tema 163 de 2018, mas o tema 985 agora, 15 de março de 2021, né, há um ano, entendeu-se que, né, em discussões já suplantadas e já, muitas vezes, já quase pacificadas, do terço de férias, o terço constitucional de férias usufruída, gozada, entendeu que essa verba é possível, sim, a incidência de contribuições previdenciárias ausente a sua natureza indenizatória, reparatória, tendo ela o condão de ser uma verba remuneratória, alargando toda a discussão que antes era disposta no seu artigo da Constituição 201, parágrafo 1º, que lá diz que os ganhos habituais serão incorporadas as remunerações dos empregados para fins, e elas só serão puníveis dessa incidência das contribuições quando essas rúbricas habituais incorporadas às remunerações servirão de repercussão para fins da percepção, né, do benefício, seja aposentadoria, um auxílio previdenciário. E nessa discussão alargou o conceito de habitualidade e esse pressuposto da percepção dos benefícios, entendendo que sim, no tema 63, trago à guisa que o tema 63 poderia sim incidir contribuições previdenciárias no terço constitucional de férias usufruída, gozado, meio que contrariando já uma linha de entendimento que a nossa Suprema Corte já vinha adotando. E só para também ser objetivo, pelo adiantar da hora, volta toda aquela discussão, né, e deixa em aberto a discussão para novos debates, ou novas ações que possam ser alçadas em outras verbas, planos, né, odontológicos, planos médicos, muitas vezes são fornecidos, integram e se vão repercutir em benefício. Então, isso não se pacifica essa discussão, deixa, né, e a Constituição estabelece conceitos, e os seus efeitos são bastante delimitados, cabe ao julgador interpretar esses conceitos sob pena de criar novas regras de incidência, deixa em aberto essa discussão, não perfazendo nem a segurança jurídica, nem a estabilidade das relações, a ausência de previsibilidade, de integridade e de incoerência. Cito aqui o mito grego, né, Sísifo, que sempre, na sua audácia de confrontar os imperadores, foi condenado a rolar uma pedra de mármore em montanha acima para vê-la sucessivamente rolar montanha abaixo. O que se espera é o fim dessa litigiosidade, é a pacificação, é a segurança jurídica, e com toda essa evolução da jurisprudência, como aqui destaquei em breve síntese, o tema ainda não se fecha e ainda
podemos ainda continuar trazendo discussões em outras rúbricas, enfrentando ainda o conceito de que é indenização, do conceito de que é indenização, do conceito de que é o dano emergente, o lucro cessante, e nós ainda não vamos ter essa pacificação, como novos temas que foram aqui trazidos com maestria pelos preletores que me antecederam. Então, na verdade, eu faço aqui só essas reflexões para que nós possamos refletir essa temática. A ideia e o tema central desse congresso é trazer segurança jurídica, é trazer estabilidade, é trazer a integridade e coerência. Então, na verdade, faço essas reflexões nesses julgados, não para esgotar e chegar numa definição do que é o conceito de indenização e para aquele contexto das rúbricas trabalhistas, o que é conceito de remuneração no seu estrito senso, mas exatamente a ausência da coerência nesses julgados, que não só não pacificam, né, as discussões, como também deixem aberto, né, que novas ações, novos debates venham, né, como a pedra do se rolar montanha acima e montanha abaixo, as discussões voltarem em outras tônicas e se eternizando. Então, faço aqui, novamente, presidente Alessandra Craveiro, meus agradecimentos, cumprimento a todos os meus pares de painel, desse destacado painel 3, que versa da tributação previdenciária. Para mim é uma alegria, uma satisfação estar ao lado de pessoas que eu tanto admiro, pessoas que eu tenho profunda consideração e profundo respeito. Muito obrigado. Obrigada, querido doutor José Helder. Queria dizer que a admiração é recíproca. E, finalizando o painel, meu querido amigo, doutor Ronaldo Redensky, vai abordar o novo regime da participação nos lucros e resultados após a Lei 14.020 de 2020. Tudo bem, boa tarde a todos. Querida presidente Alessandra, querida amiga, deixo aqui o meu abraço também a todos os ilustres participantes desse painel, que acabaram de concluir exposições muito bem elaboradas e esclarecedoras sobre os temas que lhe eram pertinentes. E também deixo, obviamente, o meu agradecimento à BDF, à comissão organizadora, primeiro pela realização de mais um congresso, tão importante evento, e segundo, por ter me honrado com o convite para participar desse painel com tantos amigos e professores do direito. O meu tema é tributação sobre o PLR, uma matéria que, de litigiosidade, não podemos reclamar, pelo menos nós, advogados, né? Infelizmente, para as empresas, para os contribuintes e para nós, advogados, um contencioso que, desde a edição da Lei 10.101, né, que tratou buscou disciplinar os regramentos relativos à PLR, vem trazendo um contencioso sobre determinados pontos relevantes no nosso segmento jurídico. Eu preparei uma pequena apresentação que a assessoria aqui da BDF muito gentilmente vai compartilhar a tela, já o fez, e vai me ajudar nesse início dessa apresentação para facilitar a exposição dos temas que, naturalmente, não pretendo esgotá-los, mas apenas pontuar os seus aspectos mais relevantes. Podemos passar, então, apenas um rápido contexto da situação do PLR, de onde, né, deriva esse regramento, previsto no artigo 7º, a possibilidade de participação nos lucros das empresas, conforme definido em lei, artigo 7º da Constituição Federal, e com relação à parte tributária da questão PLR, a Lei 8212, nossa Lei de Seguridade Social, de Tributação de Seguridade Social, já previa, né, prevê que não integra o salário de contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa, o nosso PLR, também, novamente, fazendo referência à lei específica sobre o tema. Pode passar, essa lei específica veio com a 10.101, em 2000, e que, infelizmente, como eu mencionei, gerou aí uma série de autuações e discussões a respeito de alguns aspectos envolvendo a distribuição
de remuneração via PLR e, consequentemente, a sua possibilidade de tributação exigida pela Receita em alguns cenários ou não, com o objetivo de tentar reduzir essa litigiosidade ou, pelo menos, resolver essa beligerância contenciosa. Sobreveio agora, mais recentemente, a Lei 14.020, que, então, procurarei tratar aqui das suas principais modificações. Antes, porém, acho importante só pontuar quais foram os aspectos mais que ainda estão em fase de discussão administrativa e que caminham para discussões judiciais, para podermos fazer o contraponto frente às novidades trazidas pela Lei 14.020. Podemos passar, então, por favor? Então, aqui eu elenquei alguns temas que são objetos, infelizmente, de autuações relevantes no nosso sistema jurídico hoje, que trouxeram, então, discussões relacionadas à Lei 10.101 e quanto à aplicação de tributação ou não nos valores pagos a título de PLR. O primeiro deles é com relação à periodicidade desses pagamentos, né, que a lei veda o pagamento em mais de 2 vezes no mesmo ano e em periodicidade inferior a 1 trimestre, né? E as autuações, quando ocorrem, quando constatam uma violação a esse dispositivo da lei, da então Lei 10.101, procuraram desconstituir todos os valores pagos a título de PLR em virtude de não respeitar essa periodicidade, né? Acórdãos do CARF que trataram de glosar todo o valor pago a título de PLR e submeter à tributação, e não apenas somente o que eventualmente não respeitou, o montante pago que não respeitou a essa periodicidade. Também com relação à própria extensão, uma discussão se, uma vez feito o PLR, ele deveria ser submetido à integralidade dos empregados, se poderia haver uma acumulação entre, né, PLR para algumas categorias, alguns setores da empresa, outros para ser aplicada a convenção coletiva, ou então termos mais de um PLR para empregados e funcionários, regras de PLR diferentes para diferentes setores da empresa. A questão dos critérios, né, de quando que seria necessário estar esses critérios, esse programa de PLR já previamente definido, né, acórdãos do CARF trazem a necessidade de que esses planos, essas metas, sejam, primeiro, obviamente, metas claras e objetivas, mas, principalmente, que elas sejam fixadas antes do período aquisitivo, o que vimos na prática é uma dificuldade muito grande, né, de se conseguir ter celebrado um acordo de PLR com sindicato, com os funcionários, antes do período aquisitivo. E o que a gente acaba vendo é que esses acordos eram celebrados ao longo do período daquele ano, e então com autuações glosando também os pagamentos a esse título de PLR. Pode passar? Aqui, novamente, eu destaco esse momento da celebração do acordo, com o acórdão do CARF glosando essa despesa, essa forma de pagamento sem tributação. A participação do sindicato, que a Lei 10.101 exigia a presença e a participação efetiva de membros do sindicato nessas negociações e, portanto, como consequência, a Receita Federal, entendendo que a ausência dessa participação invalidaria novamente todo o plano de PLR, e essa autuação sendo confirmada pelo CARF, e com relação aos pagamentos a diretores e também que diretores poderiam fazer jus a esses pagamentos. Então, como vocês podem ver, eu trouxe aqui apenas alguns cenários, não ia discorrer sobre diversos acordos já proferidos. Trago aqui a notícia que foi objeto até de matéria jornalista, que já tem, desde 2015, mais de 320 acordos do CARF sobre a matéria, infelizmente muitos contrários às empresas. Aqui é bom fazer uma ressalva, como todos sabem, julgados do CARF não necessariamente, quando a gente pega eles ao longo da história, podem denotar uma jurisprudência consolidada, porque há aquele cenário de insegurança de que o voto de qualidade pende para
o fisco, o voto de qualidade, acaba-se o voto de qualidade agora recentemente, quando a gente vê muitos desses acordos que foram que mantiveram autuações contra contribuintes se deram, inclusive, nesse voto de qualidade, instituto esse que não existe mais atualmente. Mas só para ilustrar, então, esse grande contencioso e a relevância dele, a notícia aí divulgada no Valor Econômico, no ano de 2020, né, de cifras expressivas em discussão, e, inclusive, foi isso que motivou a tentativa da edição de uma nova lei, a 14.020, para tentar pôr um fim esse cenário de insegurança jurídica e também, de uma certa forma, fornecer aí, e vamos ver isso mais à frente, um norte ou talvez até um critério de interpretação para essas matérias em discussão. Pode passar, por favor. Quais são, então, as principais alterações trazidas pela Lei 14.020? O sindicato não precisa mais integrar a comissão paritária. É necessário o convite ao sindicato para participar desta comissão, porém, não comparecendo o sindicato ou ele mantendo-se inerte, a comissão pode ser instituída e o acordo, portanto, passa a ter validade. Vejam que esse era um dos pontos que era objeto de glosa por parte da Receita Federal, a não participação do sindicato. A nova Lei 14.020, portanto, afasta essa necessidade de participação do sindicato, condicionando apenas que ele seja convidado a participar dessa comissão. A possibilidade de adoção concomitante de acordo coletivo e comissão paritária, de diversos acordos, planos de PLR distintos para determinadas categorias de empregados. Aqui um ponto importante de novidade, que o descumprimento das regras de periodicidade, aquelas que eu mencionei da Lei 10.101, de 2 vezes ao ano, que o eventual descumprimento dessa periodicidade, ou seja, se ocorrer um pagamento com uma periodicidade inferior a essa regra, que a Lei 14.020 traz expressamente que não será invalidado o plano de PLR como um todo, ao menos para fins de tributação, e sim que deverá ser tributado ou exigida a tributação somente sobre aquela parcela que desrespeitou o cumprimento dessas regras de periodicidade. Essa é uma mudança importante, como vimos, diversos acordos e temas e autuações realizadas em virtude dessa matéria, glosando o plano de PLR como um todo. Um outro ponto importante também, que se refere ao momento da celebração desse PLR, a nova lei prevê que ele pode ser assinado antes do pagamento da parcela. Prevê não, estipula, inclusive, a possibilidade de que ele seja assinado apenas antes do pagamento da parcela e não mais no exercício anterior, antes do ano aquisitivo. Né? De novo, uma importante modificação em virtude do cenário de dia a dia, cenário diário das empresas, a dificuldade. Sabemos como é difícil uma negociação de coletiva, uma discussão de PLR. Isso frequentemente está associada também a um contexto de uma negociação de outras questões trabalhistas envolvidas e, portanto, não fazia sentido se condicionar a assinatura desse acordo antes do período aquisitivo, porque, na prática, isso equivalia a simplesmente inviabilizar o PLR tal como concebido, ao menos para fins tributários. E, por fim, a fixação de valores e a participação a utilização exclusiva de metas individuais, a possibilidade de ter regras distintas para cada grupo de empregados. Bem, algumas discussões que a gente está imaginando que podem suceder com a edição da nova lei. A questão do sindicato, como mencionei, não é mais exigida a obrigatoriedade de participação do sindicato, mas sim o seu convite. Algumas questões, como se comprovar a inércia desse sindicato, não me parece que isso é uma questão de prova negativa, basta, acho que, facilmente a empresa comprovar que, enfim, convidou, mandou convite formal, formalizou o convite à participação do sindicato nesta comissão paritária. Isso não me parece que teremos muitas questões aí envolvidas. Pode passar. Um outro ponto importante, que é a retroatividade da lei.
da Lei 14.020. E essa retroatividade é de suma importância para os casos em discussão, né? Só um rápido retrospecto do que seria aí da questão de lei interpretativa, da retroatividade. O artigo 106 do CTN, inciso 1º, ele prevê que, nos casos de lei expressamente interpretativa, a retroatividade será aplicada. Tá? E aí, então, o Supremo Tribunal Federal, em um julgado até célebre sobre o tema, quando versava sobre a lei que modificou a interpretação até então aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, com relação aos prazos de repetição de indébito. Só um rápido retrospecto, o STJ, na época, tinha afirmado uma posição de que o prazo, que prevaleceria aquela tese de lei dos 5 mais 5 anos, né? 5 anos para homologar e mais 5 anos para pedir a repetição, e veio a lei, então, 118, 2005, e determinou que seriam 5 anos. E a Fazenda Nacional, no caso, tentou aplicar a esta lei 118 o caráter interpretativo para que isso fosse aplicado aos processos em curso, né, e que já pudesse ser aplicado de forma retroativa. Na ocasião, o Supremo, ao julgar esse RE 566621, fixou o entendimento de que a lei, para ser considerada interpretativa, é necessário que ela inove no mundo, que ela não inove, ou melhor dizendo, que ela não pode ser considerada interpretativa se ela inovar no mundo jurídico contra uma situação já posta, já consolidada. E, na ocasião, o STF considerou que a posição pacífica da jurisprudência do STJ, da lei dos 5 mais 5, deveria ser considerada como uma posição consolidada, deveria ter força, inclusive, tinha força normativa, e que, portanto, a lei 118 não poderia ter um status de lei interpretativa justamente porque ela estava inovando em relação à situação jurídico-normativa que já estava estabelecida. E aí, então, não permitiu que a Lei 118 tivesse esse cunho interpretativo. Pode passar, por favor. O STJ, por sua vez, também, ao julgar a possibilidade de ser considerada uma lei interpretativa a Lei 9779, também faz menção a de que, para ser interpretativo, não pode estar inovando frente a algo já consolidado. E que acrescenta aqui um ponto de que deveria-se, né, pelo menos na lei, conter algum dispositivo que indicasse essa pretensão de ser uma lei interpretativa. Então, como se vê, há sempre uma restrição, um entendimento restritivo, se aplicar um viés de lei interpretativa para os casos envolvendo direito tributário, o que, tanto para a Fazenda quanto para o contribuinte, é sempre uma questão muito sensível, né, à possibilidade de retroagir no tempo, né? Sempre cria uma grande segurança, tanto para a Fazenda Pública, quanto especialmente para os contribuintes. Pode passar, por favor. Então, com relação às mudanças trazidas pela lei, será que a gente pode identificar que ela efetivamente inovou no mundo jurídico em relação a todas as alterações por ela promovidas? Primeira coisa, acho que é importante distinguir o exemplo que eu dei do Supremo com relação à lei 118, né, daquela tese dos 5 mais 5, que o Supremo considerou que a jurisprudência pacífica do STJ tinha status quo, à época, normativo, jurídico normativo, que, portanto, a lei 118 estava alterando, inovando esse status quo. Nesse caso aqui do PLR, não me parece que a jurisprudência do CARF pode ser considerada como uma jurisprudência estável, consolidada, de caráter normativo, que venha a encontrar, né, um nível de estabilidade a ser preservado para fins de discutir se a Lei 14.020 tem um caráter normativo ou não. Como mencionei, a jurisprudência do CARF ela oscila em virtude de mudanças na própria forma, né, de eficácia dos votos por ela proferidos, votos de qualidade. Então, antes tínhamos uma situação, depois o voto de qualidade passou a ser da Fazenda, agora temos uma nova situação. Ao examinar os acordos que tratam do tema do PLR, diversos acordos se dá por empate,
que aí aplica-se o voto de qualidade do momento. Então, não me parece que, nesse caso aqui, podemos aplicar o precedente do STF com relação aos julgados do CARF de todos aqueles pontos que foram determinados. Agora, não são todas as modificações que efetivamente trazem, né, na minha opinião, um esclarecimento. A periodicidade, eu acredito que sim, porque não havia nada na 10.120 que prevê, na 10.101, perdão, que previa que eventual violação àquela periodicidade estaria sujeita à glosa de todo o pagamento do programa, né? Então, a lei veio e estabeleceu que, aí sim, prevendo uma disposição até então não regulada, expressamente regulada, e esclareceu que, sobre a diferença, que deverá ser exigida a tributação sobre o que não respeitou a periodicidade, não a descontribuição de toda a glosa. A questão do sindicato, já me parece que não, porque o sindicato há uma previsão expressa na lei 10.101 de que o sindicato tem que participar, e agora veio a lei 14.020 e determinou que aquela participação obrigatória deixa de ser obrigatória, passa a ser facultativa. Aqui, na minha modo de ver, há uma efetiva modificação de um status normativo e que, portanto, seria difícil emprestar um caráter interpretativo a essa disposição. O problema é que, e é importante mencionar, que, ainda que não basta chamar uma lei de interpretativa para ela ter o seu caráter interpretativo, né? Isso o STJ já disse, o STF também, e até contra, né, a melhor forma de aplicação, interpretação hermenêutica, mas, neste caso da Lei 14.020, quando a gente vai avaliar, né, o processo legislativo relacionado, que culminou na edição dessa lei, a gente vê que existia assim, um dispositivo específico na lei para dotar-lhe, ou pelo menos chamar-lhe de lei interpretativa, e esse dispositivo foi objeto de veto presencial, que não foi derrubado posteriormente pelo Congresso Nacional. Então, se fôssemos aplicar um entendimento unicamente formalista, né, há a possibilidade, sim, do argumento fazendário de que tentou-se dar a ela o caráter interpretativo, mas que foi expressamente rejeitado no âmbito das discussões do processo legislativo. Isso é um ponto que, efetivamente, pode atrapalhar as eventuais tentativas de aplicação da retroatividade para algumas situações, como mencionei, porém, ainda estão, sem dúvida nenhuma, é um caso ainda a ser examinado pelas cortes judiciais quando da sua aplicação, uma vez que, repito, não basta que a lei seja chamada de interpretativa, e sim entendermos qual é a essência da lei e se é cabível a sua a outorga dessa denominação de lei interpretativa. Pode passar, por favor. Já estou terminando. E deixo aqui apenas a reflexão de que, ainda que, em alguns casos, ou talvez todos, dependendo do caráter que vai se dar, né, a essa essência da lei, possa ser considerado retroativa ou não, interpretativa e, portanto, retroativa, será que, ainda assim, os casos que estão em julgamento, ou pendentes de julgamentos, não caberia, independente de questão da lei ser retroativa ou não, não caberia que os julgadores avaliassem as modificações trazidas, né, e pudessem julgar que, ante a ausência na Lei 10.101, da forma como o legislador quis tratar dessa forma, né, nesse momento com a Lei 14.020. Então, isso não tem a ver com retroatividade, mas tem a ver com interpretação da própria Lei 10.101, agora pelo julgador, pelo órgão que está examinando aquele caso neste momento, independente, né, se essa Lei 14.020 tem retroatividade forçada, chamamos assim, ou se esses dispositivos da Lei 14.020 podem servir como norte para algumas situações de indefinição trazidas ou contidas na Lei 10.101. A mim me parece que sim, não é dado, acredito eu, a quem interpreta a lei
fingir que nada aconteceu, que não temos uma nova situação trazida no ordenamento jurídico com um tema tão relevante e, portanto, nos casos que efetivamente não havia uma disposição expressa da Lei 10.101, aplicar a Lei 14.020 ou interpretar a Lei 10.101 à luz, inclusive, das disposições trazidas pela nova legislação. Esses são os pontos que eu julguei mais relevantes, tratar esse tema. Agradeço mais uma vez a possibilidade de participação com a amiga doutora Alessandra. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ronaldo. Queria pedir brevemente a cada um dos palestrantes que, tendo em vista que o objeto, o tema do nosso congresso é segurança jurídica, estabilidade, integridade e coerência, trouxessem, em resumo, para finalizar, o que vocês acham de mais importante que deveria ser trazido não só pelos tribunais, mas pelo legislador, para tentar obter essa pacificação dos conceitos e uma maior estabilidade para todos. Começando pelo meu querido professor Breno. Alessandro, obrigado. Eu não acredito num ambiente de segurança jurídica, estabilidade, integridade, coerência no judiciário ou no legislativo dissociado de um ambiente de segurança jurídica, estabilidade, integridade e coerência no país. Eu acho que as coisas estão ligadas e a gente percebe no nosso dia a dia uma instabilidade política muito grande e isso tem reflexo nas decisões dos tribunais, seja administrativos, seja judiciais, e o que me parece realmente é que é chegado o momento de ter um pacto nacional por uma maior estabilidade política, e que isso sim vai ter um reflexo muito bom na segurança jurídica, na coerência, na integridade das decisões judiciais e administrativas. O que me parece é que, nesse momento, a gente está com um ambiente tão conturbado que isso tem um reflexo imediato no dia a dia de todos nós. Então, como contribuição, é isso que eu tinha a dizer. Eu acho que aproveitado agora o momento de eleição e tudo, para se criar um pacto nacional para que as coisas fiquem mais pacificadas. Eu acho que esse é o caminho. Com certeza, Breno, eu acho que esse é um caminho muito importante a ser seguido. Caio, você concorda? Essa é a tua opinião também? Como é que você está vendo esse cenário que a gente tem aí pela frente? Eu concordo totalmente que isso, até para discordar do Breno, pelo amor de Deus, com essa colocação tecnicamente perfeita e socialmente perfeita. Eu só quero acrescentar que também é importantíssimo, na minha percepção, que nós, advogados, também entreguemos para a sociedade integridade e coerência. Claro que somos cada vez mais pressionados, até pela condição econômica do país, a muitas vezes entregar bons resultados para os nossos clientes que estão em grande dificuldade. Mas isso, de alguma forma, tem que ser limitado ao mínimo de integridade e coerência para que a gente possa cobrar do judiciário e do legislativo o mesmo comportamento. Não adianta eu advogar de um jeito numa matéria a depender da demanda do meu cliente. Aí, se eu não consigo entregar integridade e coerência, é difícil que a gente possa exigir. Então, acho que já existe aqui nesse foro, a gente espera que isso se estenda para toda a sociedade, porque haja um compromisso da sociedade de integridade e coerência também. Com certeza. Doutor José Helder, talvez a sua palestra tenha aqui trazido um dos temas mais discutidos nos últimos tempos, que foi a mudança de entendimento do terço de férias. Dentro desse cenário de segurança jurídica, qual seria, então, na sua opinião, o caminho para pacificar esses conceitos de indenização, remuneração? Como, de fato, faço coro aqui às palavras feitas tanto pelo professor Breno, pelo professor Caio. O tema da minha palestra teve essa evolução da jurisprudência, teve algumas modificações de entendimento. É preciso, para que haja a concepção da segurança jurídica, da estabilidade, previsibilidade, integridade e até a coerência, que haja essa harmonização, essa unificação da jurisprudência,
para, ao interpretar, verificar os conceitos, sejam eles conceitos fechados ou não pensar de forma tipológica. Precisamos que os nossos julgadores, como já dizia Ronald Dworkin no seu livro O Império do Direito, naquele capítulo da jurisprudência revisitada, na construção do sentido da norma, o seu intérprete, o julgador, ou ele analisa o texto do que dispõe o texto da lei, ou ele imagina o que o legislador quis ou pensava na hora da construção do sentido normativo. E aí ele vai chegar em resultados diferentes. Importante o legislador, especialmente quando trata de conceito, para trazer segurança jurídica ao nosso ordenamento jurídico tributário, trazer e interpretar esse conceito fechado conforme dispõe, para que tenhamos aí decisões coerentes, promova a estabilidade, a integridade, né, e previsibilidade e a nossa tão almejada segurança jurídica. Ronaldo, como você estava falando, você acha realmente que uma visão do judiciário mais voltada para a integração, quer dizer, a interpretação conjunta de ambas as leis, é a solução para diminuir o litígio na área da participação nos lucros e resultados? Olha, Alessandra, acredito que sim. Acho que é importante, como eu mencionei, a Lei 10.101 veio dispor sobre um tema muito relevante, que era a questão do PLR e a forma de tributação. E o que, infelizmente, a gente viu foi um contencioso extremamente beligerante, extremamente custoso às empresas, ao tratar de um tema que é de interesse de todos, interesse das empresas, por estimular seus empregados, interesse dos empregados, poderem ter uma remuneração também condicionada a resultados, ou a participação naqueles resultados. Então, eu acredito que a Lei 14.020, que ela venha a ser interpretada de forma conjugada para tentar trazer uma estabilidade a um programa que é fundamental nos dias de hoje, tanto para empresas quanto para empregados. E aí eu faço só um acréscimo, e obviamente com toda a humildade possível, e que também os nossos tribunais superiores, né, tentem oscilar menos em modificação de precedentes, em modulações a qualquer custo, de qualquer forma, porque se nem os nossos tribunais superiores respeitam os seus próprios precedentes já estabilizados, como, né, esperar segurança jurídica de todo o nosso ordenamento, se isso, de novo, com toda a humildade, mas como advogado militante, que na prática eu vejo, e todos nós somos aqui, acredito que todos sentimos isso, não temos uma segurança de precedentes hoje em vigor perante os nossos tribunais superiores. Verdade. Bom, chegamos ao fim do nosso painel. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, notadamente à organização do evento, ao meu querido amigo Carlos Adolfo Teixeira Duarte, ao nosso presidente Heleno Taveira Torres, e queria agradecer individualmente a cada um dos nossos palestrantes, que muito iluminaram as questões trazidas hoje, e desejar a todos uma boa tarde. Muito obrigado, professora Alessandra. Um prazer estar aqui contigo. Até logo. Obrigado, Um abraço. professora. Eu agradeço a oportunidade.